Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa série Quem escuta um conto, cresce um ponto. Hoje a gente vai falar a respeito de um conto indígena, um conto brasileiro. Chama-se Por que o Urubu não tem casa? Nota, não é uma pergunta. Por que o urubu não tem casa? Não, é uma afirmação. Por que o urubu não tem casa? Esse conto foi retirado desse livro, Contos Índios, aqui, ó, aí, Contos Índios, de Ruth Guimarães, da editora Faro Editorial. Para quem quiser acompanhar, esse conto está lá na página 73. E, como de costume, nós vamos fazer a leitura desse conto, um conto muito curto, brevinho, e, em seguida, faremos uma interpretação, uma análise desse conto, deixando sempre em aberto, e essa é a proposta também dessa série, quem escuta um conto cresce um ponto, exatamente para que você possa fazer a sua interpretação, de modo que, como que essa interpretação feita pelo Rafael bateu em mim? Fez sentido para mim? Ah, talvez se tivesse interpretado dessa maneira, faria mais sentido para mim. A ideia, portanto, é que cada um possa, de forma livre, encontrar uma análise, uma interpretação que faça mais sentido para cada um, tá? E eu vou me limitar a apenas uma interpretação, como um ponto de partida, ok? Então, vamos para a leitura do conto. Por que o urubu não tem casa? O urubu não tinha casa. Fazia seus ninhos nas locas de pedra, em altos píncaros, guardando os filhotes no vão gelado dos baldrames. Como acontece todos os anos, veio a estação das chuvas e o mestre urubu, no seu terno preto engomado, ficou na chuva. Encolheu os ombros, isto é, as asas, e filosofou. Isso é coisa que acontece a todos. Temos que nos resignar. Aí, lembrou-se de olhar em torno e reparou que não havia nenhum bicho desabrigado. Por onde andará, comadre onça? Foi encontrá-la num oco de árvore grossa, aconchegada, ela e a família. E o tatu? Tatu estava num buraco que ele mesmo fizera com as unhas, à maneira de túnel, ajeitando a entrada com as garras potentes. Virara a portinha do lado contrário às rajadas do vento frio e da chuva. Não entra água aí, compadre? Perguntou o urubu interessado. Água? Disse o tatu. E a engenharia aqui do velho? A perdiz, no seu ninho na moita, com olhinhos de conta, espreitava o cenário. Perdiz, passarinho à toa, resmungou o urubu com pouco caso. Eu, que sou eu, não tenho casa, e essa aí tem. Urubu viu o ninho da coruja, no oco, a toca do guaxinim, a casa de barro do João de Barro, a tranqueira da curruíra. Tudo bichinho porcaria nessa lordeza de casa. E eu na chuva, o meu dia vai chegar. Começou a gritar para os outros. Em 2 horas, apronto uma casa melhor do que casa de João de Barro e do que tranqueira de passarinho do brejo. Com esse desabafo, se consolou. A chuva demorou para passar, mas acabou passando. Brilhou novamente o sol, no maior esplendor. A passarinhada piou para todos os cantos a notícia de que o mestre Urubu
ia fazer um palácio de dar inveja a quem o visse. E ficaram todos os bichos à espera do que o escuroso ia apresentar. Mas, cadê que o urubu fez casa? Fez coisa nenhuma. Tinha vindo o bom tempo, pois não? Era aproveitar. Orgulhoso, altaneiro, planou num voo largo, ocupando o céu inteirinho dele, e clamou para os pássaros que estavam de longe. Quem tem asa, para que casa? Curto conto, né? Pequenininho, mas bem interessante. Esse conto é um conto indígena, onde a gente pode perceber não há personagens humanas, mas sim personagens animais. Todos animais da nossa fauna, da fauna brasileira, da nossa fauna nacional. A gente pode perceber que o grande mestre urubu é a personagem principal desse conto. O urubu é uma ave grande com enorme capacidade de voar em elevadas alturas, algo pouco comum ao restante das aves. Neste conto, o mestre urubu, quando na estação das chuvas, ficava todo molhado, pois não tinha casa. E ele olhava para os outros animais, todos estavam, de uma forma ou de outra, abrigados. O conto, então, se desenrola sob esse ponto. O mestre urubu não tinha casa, ficava todo molhado na estação das chuvas e olhava para os outros animais e via que eles tinham abrigo, enquanto ele, o grandioso mestre urubu, não. Quando nas estações sem chuva, o urubu, ao invés de fazer a casa, voava livremente nas alturas dos céus. De várias interpretações que cada um pode fazer, e cada um vai fazer por si, eu vou apresentar apenas uma, como eu falei no início desse vídeo. Qual? A interpretação que eu quero apresentar para vocês inicia-se com uma pergunta. O mestre urubu realmente queria ter casa? O mestre urubu realmente queria ter casa? Muitos poderiam dizer que o mestre urubu está procrastinando ou mesmo se auto-sabotando. Mas aí eu vou repetir a pergunta. O mestre urubu realmente queria ter casa? Será que se o mestre urubu entrar na ideia de que ele é procrastinador ou autossabotador, vai ajudá-lo a superar algo oculto e então ser produtivo e ter uma casa como os outros animais? Eu particularmente acho que não. Veja, se ele tomar nota, ou como os analistas costumam dizer, tomar consciência de que ele ama a liberdade dos voos, que ele tem características próprias, que ele não tem que ser igual aos outros animais, mesmo porque ninguém é igual a ninguém, ele então poderá perceber o quanto ele é especial em sua singularidade e que ele não constrói sua casa porque seu desejo mais profundo é agir conforme sua essência, e não porque ele é um procrastinador ou um autossabotador. Imagino que você, em algum momento, pensou que o urubu deveria ter uma casa para se proteger da chuva, assim como os outros animais. Talvez para você seja importante, conforme a sua essência, buscar um abrigo, um local. Ou talvez você entenda que ser igual aos outros, ou melhor, fazer igual aos outros,
te dê a certeza de que está fazendo o correto. E os julgamentos e as exposições, então, não acontecerão. Talvez você tenha tido pena do urubu, ou talvez você se ressentiu do urubu, já que ele faz conforme a essência dele, o desejo profundo e verdadeiro dele, e você não faz. O mestre urubu assume o papel dele, abraçando os ônus, que é tomar chuva por não ter uma casa, e os bônus, que é voar livremente no alto dos céus por não ter uma casa. Ele não tem casa porque tem asa. Asa enorme e forte, própria para ser o que é, um grande planador, voador e livre. Você pode reparar nessa interpretação que o ponto central dela é exatamente levantar uma ideia que é muito comum na nossa atualidade: a procrastinação e a autossabotagem. Ainda que é mais visível, talvez, possibilidades de interpretações distintas, eu resolvi fazer essa específica exatamente para levantar uma possível reflexão de cada um a respeito do que seria, de fato, procrastinação e autossabotagem. Será mesmo que nós não fazemos algo porque somos procrastinadores? Ou porque somos autossabotadores? Ou porque, no fundo, nosso desejo mais profundo, mais essencial, é não realizar aquilo? E se a gente percebe que, bom, e se realmente eu não quero fazer isso? Como que eu me veria perante a sociedade? Como eu me veria perante os outros? Ou conforme eu imagino que os outros vão pensar de mim? No caso do urubu, ele notou a necessidade de uma casa por causa da chuva, porque ele estava todo molhado. Mas repare que ele só notou essa necessidade quando ele começou a observar os outros animais e viu que todos tinham um abrigo, menos ele. E então ele começou a ficar, de certa forma, ressentido. Até mesmo menosprezar os outros animais. Passarinhada, tudo passarinho, michuruca, e eu não tenho uma casa. Mas repare, a grande diferença que faz do urubu em relação a esses outros animais citados no conto é exatamente a sua capacidade de voar em alturas consideráveis, planar, ser livre. E isso só é possível na sua natureza porque ele não tem casa. Essa mensagem do conto é bem pontual. O que faz de você você não é a igualdade, a mesma coisa que os outros fazem. Não. Às vezes, esse ponto de estou me auto-sabotando ou estou procrastinando está apontando para você outra coisa. Será que realmente eu quero fazer isso? Será que isso de fato faz parte da minha essência, da minha satisfação que eu busco? Não um querer superficial, mas um desejo profundo, próximo ao âmago de cada ser. Essa é a proposta desse conto, a proposta dessa análise que eu apresentei para vocês. O que que vocês acharam dessa análise? Coloca aí nos comentários
É importante a gente trocar ideias, porque as interpretações não são fechadas. Os contos exatamente são abertos para diversas interpretações, conforme a história de vida, conforme a perspectiva no momento. E trocar essas ideias, essas perspectivas, só acrescenta a nós. Um conto nacional, pequeno, onde não há animais, mas bem interessante para a gente pensar a nossa atualidade e as nossas verdades psicológicas muito difundidas na internet. Vença a procrastinação, olha a autossabotagem. Vamos pensar antes de rotularmos. Sou procrastinador, fulano é procrastinador. O mestre Urubu é procrastinador, porque na época em que acabaram-se as chuvas, ele voou e não fez a casa. Ou ele é autossabotador. Será? Será que ele é? Será que você é? Será que a pessoa que você aponta é? Talvez falte espaço em nós para aceitarmos quem somos. O urubu aceitou quem é no momento propício, que é nas estações sem chuva, onde ele pôde voar. Mas é importante a gente aceitar quem somos também e especialmente nos momentos mais difíceis ou menos propícios, quando a gente toma chuva, por exemplo. Essa é a ideia desse vídeo de hoje. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe com outras pessoas que você possa imaginar que também têm interesse nesse nosso projeto que está se iniciando. Quem escuta um conto, cresce um ponto. Um abraço a todos e até a próxima.